Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para estudar a revista Escola Dominical dos Adolescentes. Quero apresentar para vocês essa revista que traz por título Jesus é o Reino de Deus. É um resuminho que a gente vai estar estudando essa lição sobre a vida de Jesus. Jerusalém e a Galileia e a terra onde Jesus viveu, tipo o nascimento de Jesus até onde ele passou, onde ele viveu, como que foi. Aí depois tem o crescimento de Jesus em Nazaré. Aí vemos também na lição 3 o caráter, o crescimento do caráter de Jesus. E aí, por fim, como se deu o ministério de Jesus, que é a lição 4 que iremos estudar hoje. O texto áureo está escrito em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Iremos estudar essa lição maravilhosa que ela tem muito a nos ensinar, como se deu o ministério de Jesus. Então, vamos ler todos juntos a leitura em classe, que está escrita em Marcos, capítulo 1, do 14 ao 20. Quem tiver sua revista aí, me acompanhe. Quem não tiver a revista, me acompanhe na Bíblia. Então, vamos lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo a sua rede, e seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com empregados, foram após eles. E vemos aqui na introdução: a história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes, desde a criação do universo, em seu ministério aqui na Terra, até a sua presença na vida de cada um de nós. Nesta lição, o que nos inspira é a forma pronta como Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender o chamado. Qual é o seu chamado? A busca por essa resposta é a preocupação central desta lição, onde nós desbruçamos sobre o exemplo de Cristo. Então vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico que diz assim: um chamado, uma missão a ser cumprida. Então, o Senhor teve um chamado, ele cumpriu nos mínimos detalhes o seu chamado aqui na terra. Portanto, o Senhor é o maior exemplo para nós, que cada um é chamado para uma certa função. Então, a gente tem que cumprir conforme o Senhor nos ordenou o chamado que a gente tem na nossa vida, nos detalhes, porque como ele passou aqui na terra como homem, sofreu suas angústias, as suas preocupações, então ele passou tudo aquilo que a gente tem hoje, nossas preocupações, nossas angústias. Jesus chorou, a gente chora também. Então, ele deixou ali o exemplo dele. Se ele passou, ele deixou o exemplo que a gente pode passar também. Com ele no barco, né, como diz a sua palavra, que tudo vai bem, porque somos os seus discípulos. E a nossa missão, essa é também, de levar a palavra do Senhor. Vamos lá ler aqui um pouquinho. O que é um chamado? É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar a causa. Quando foi que alguém se encantou por algo ou por projeto? Há um Gênesis, há único e pronto de partida para qualquer história. Assim é comigo e com você.
Cada um tem um projeto a seguir. A gente fica às vezes frustrado, às vezes não consegue alcançar aquele projeto, mas a partir do momento que a gente se põe a se prontificar, eis-me aqui, Senhor, usa-nos, a gente sabe que o Senhor vai capacitando e vai preparando a gente para aquele projeto que Ele pôs nas nossas mãos. Então Ele nos capacita para aquilo que a gente se pôs a prestar. Eis-me aqui, Senhor, fazer igual os discípulos, né? Largou a sua rede e foi, eis-me aqui. Ele chamou e se prontificou no imediato ali, não pensou, não titubeou em dois pensamentos. E ali, pronto, eis-me aqui. Ele creu que o Senhor é o nosso Salvador e Jesus Cristo, que Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Vamos lá aqui também, ó. Como Jesus não foi diferente, Ele recebeu um chamado e abraçou intensamente. É claro que esse chamado não acontece quando Cristo era já verbo, que se fez carne. O chamado de Jesus foi muito antes da Galileia, antes de ser verbo. Até mesmo ali no Éden, que quando houve o pecado aqui, ó, que fala assim, ó, o pecado, vamos ler aqui, ó, quando o homem escolheu o pecado e perdeu a comunhão com Deus, algo estava planejado ali no céu já. Já estava planejado que Deus iria enviar seu Filho aqui na terra para nos salvar, para nos resgatar. Já tinha um plano, já tinha um propósito, já a vinda do Senhor aqui na terra. E foi assim. E ele seria o cordeiro que iria morrer para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Vamos lá, já vamos passar para o tópico 2, tá? No tópico 2, a gente pode ver aqui o ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e miscelânico. Terreno já diz, né? O ministério dele aqui na terra. O miscelânico já diz assim, é uma missão de salvar, de vir resgatar, é uma missão de salvar almas. Quando falamos no ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência a um fato de que ele se fez carne, habitou entre nós sobre o ministério de Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. Sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, aquele que não conheceu o pecado, e se fez pecado por nós. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. Sendo digno, e se fez mais indigno dos homens. Isso está escrito em Isaías 5:3, que diz, sendo digno, e se fez o mais indigno do que os homens. Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com a sua forma de agir. No dia a dia, ele orava e jejuava. Ia aos templos, às sinagogas, lia as escrituras e também curava os enfermos, expulsava os demônios, ensinava a palavra. Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre e diácono. O Senhor, eu fico imaginando nos dias de hoje, a gente tem os nossos afazeres, as nossas lida do dia a dia, mas não deixamos isso nos aprisionar e fazer a obra do Senhor. Aquele ali, ele era como uma pessoa comum. E aí, mesmo assim, ele ia lá levar a palavra, ele curava os enfermos, fazia a oração, curava os enfermos. Ele era evangelista, levava a palavra, era pastor, ele tinha ali para cuidar das ovelhas, pastor, foi um mestre e foi um diácono, ele serviu
O Senhor, em todos os detalhes, ele foi perfeito. Agora aqui a gente vai passar para o tópico 3. Vemos aqui no tópico 3 o ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. O que isso significa? Que ele foi o Messias tão esperado, diversas vezes citado na Escritura Sagrada. Vemos aqui, vamos ler comigo em Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele era esperado naquela época lá, ele era muito esperado pelo povo. Aí a gente vê aqui, e muitos outros textos que diz a palavra do Senhor. O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. O ofício sacerdotal de Jesus não tem origem em uma família da tribo específica, já que era da tribo de Judá e não a de Levi, de onde deveria. Também não era temporário, muito pelo contrário. Cristo era sacerdote perpétuo, especial, pois ele mesmo se deu em um sacrifício por nós. Como rei, foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. Ao passo que a outros reis dependeram de circunstâncias humanas para subirem ao trono, como profeta, Cristo cumpriu a promessa feita a Moisés. Foi poderoso em obras e palavras. A gente vê aqui que a trajetória do Senhor foi muito ele foi ali perpétuo, ele foi um sacerdote perpétuo, não é assim temporário, porque um passava para o outro, esse foi perpétuo. Aí agora a gente vai para o tópico 4. O quarto tópico nos diz assim: qual é o seu chamado? Qual é o nosso chamado? Qual é o seu, qual é o meu chamado? Jesus cumpriu o seu chamado e hoje ele está à direita do Pai. Essa verdade nos inspira, já que atendendo ao chamado, Cristo nos salvou. Mas, e você? Qual é a sua postura frente a esse exemplo? O Senhor foi o nosso maior exemplo aqui na terra, que cumpriu o seu chamado. E esse é o nosso dever, de nós cumprir ao chamado que o Senhor nos pôs. Se a gente diz, eis-me aqui, vamos atender o chamado e tentar fazer da melhor forma, tentar fazer com perfeição a obra do Senhor. O que você tem feito para descobrir a vontade do Pai para a sua vida? É preciso buscar e pedir a Deus para que Ele revele a você o seu propósito, para finalmente você dizer sim e vir viver plenamente tal desafio. E a seara é grande e muitas almas estão à sua espera. Dê ouvido ao seu chamado, dê ouvido ao chamado de Deus. Então podemos aqui dizer que o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Se ele nos chamou, ele nos capacita para aquilo que nós viemos fazer. Então ore, busque, peça para o Senhor, me mostre, para que eu possa fazer o meu chamado com zelo, com cuidado, e possa ter ali como o Senhor venceu e está ali no céu morando com o Senhor, subiu ao céu para ali estar nos abençoando. Vamos ler aqui o concluir. Cristo, em seu ministério, trouxe resposta a um mundo que clamava, e nós hoje somos chamados para anunciar a todos esses propósitos no tempo presente. Enfatize seus alunos que eles foram escolhidos para essa missão. O mundo clama e espera por eles, e não é um mundo distante,
mas um formado por pessoas que os encontram todos os dias. Enfim, temos uma grande missão aqui. Então é isso, a lição de hoje. Espero que você tenha gostado da aula. Um pouco nervosa, primeira vez eu venho dar aula assim, desta maneira, mas que o Senhor possa nos abençoar e cada ponto que a gente disse aqui, que possa servir para cada um aí que esteja com o coração aberto a palavra do Senhor. Então, eu agradeço essa oportunidade e fique com Deus. Deus abençoe a todos.